radicalidade. Marte entrando em Áries o 30 de abril. Amados, amadas, estou faz 2 dias em uma pesquisa detalhada de todas as configurações astrológicas que acompanharam a Segunda Guerra Mundial. Entre elas, você acredita na conjunção de Júpiter-Urano e o famoso triângulo que liga Urano, Plutão e Netuno. E também me dei o trabalho de assistir com paciência as colocações, os discursos que estão acontecendo no Senado, no Congresso, aqui no Brasil, acompanhar a situação que está acontecendo na Argentina, o que está sucedendo em Cuba nestes momentos, o que está sucedendo no Medio Oriente, o que está sucedendo lá com a Ucrânia e a Rússia, a situação também dos Estados Unidos, o mapa astral de cada um destes países, e escutando muitos depoimentos das tantas pessoas que eu atendo no dia a dia, e as pessoas que eu não atendo, mas que me confessam os seus processos emocionais. E tenho que confessar que fiquei muito alarmado, sentindo que realmente estamos entrando em uma radicalidade muito parecida ao astral da Segunda Guerra Mundial. E isso me assustou porque estou também sentindo aqui no Brasil, as pessoas da minha família, vocês todos que eu estou acompanhando, que graças a Deus temos uma visão um pouco mais ampla e estamos nos trabalhando já faz muito tempo para saber lidar com as diferenças, para saber respeitar a posição daquelas pessoas que pensam diferente de nós, mas lamentavelmente o que eu estou assistindo é que a militância está começando a entrar naquele aspecto irracional, onde não se tem capacidade de lidar com a diferença e as famílias estão entrando em verdadeiras guerras, em verdadeiras ofensas, em verdadeiras exclusões. Portanto, queria chamar a atenção para todo mundo ficar atento, especialmente se você não está ficando radical, não? Se você não está conseguindo perceber o outro lado e as argumentações do outro lado. E isto porque é importante, porque se você não fizer esse trabalho de amplidão de consciência e se dar ao trabalho de conhecer as fundamentações daquelas pessoas que você está considerando os teus inimigos, os teus oponentes, você poderá tomar uma atitude radicais na sua família, no seu casamento, e levar à separação, levar à mágoa, levar ao sofrimento, como já estou vendo que está acontecendo. Porque aqui no Brasil, a partir agora do 30 de abril, nós vamos entrar em uma radicalidade. É só você assistir os discursos, como é que estão no Congresso, como é que estão no Senado, e já você está vendo que vem um senador de um lado e, falando da mesma coisa, faz uma argumentação radical da sua posição. Depois vem um senador do outro lado, falando a mesma coisa, faz uma leitura completamente diferente, mas também radical. É decir, não está existindo mais diálogo. Se você vê as caras deles, é uma cara absolutamente defensivas, agressivas, já está tendo até violência, já está começando a ter violência, e está se começando mesmo a articular golpes contundentes para um acabar com o outro.
É decir, aquela coisa já da guerra. Você é oponente a mim, então simplesmente eu tenho que te destruir e eu tenho que acabar com você. E esta situação está já tomando a família, está tomando os grupos de amigos, está tomando o meio onde nós estamos. E aqueles que estão na vontade da conciliação, de uma posição, não, eu sou paz, amor, virtude, eu não tomo posição política porque eu não acredito nas radicalidades, está começando a se ver, por um lado, se você vê de esquerda e tem uma posição assim, desse tipo, então ele é de direita. E se você é de direita e tem uma posição assim que não define qual é que é teu bando, então você é de esquerda. Então, a posição intermediária que busca a conciliação, que busca a paz, que busca o entendimento, não é aceito nem por um bando, nem pelo outro, que é uma situação realmente preocupante. Eu, sinceramente, agora estava falando com a minha amiga Lilia Mon, e ela me falou para ser cuidadoso na maneira em que eu ia colocar estas ideias para as pessoas, mas eu sinceramente tenho que falar que nós estamos já em guerra, que já estamos, pode ser que na tua família ainda não chegou, mas vai chegar, porque esse é o espírito de radicalidade que nós estamos tendo naquela pessoa que nos representa, não? E agora, dentro da dança dos planetas, especialmente entrando agora o 30 de abril, Marte em Área, em uma situação realmente muito tensa, e acompanhando os trânsitos planetários acima do mapa do Brasil e das lideranças fundamentais que estão protagonizando o movimento do Brasil, lamentavelmente, eu tenho que dar a notícia que nós estamos entrando em um momento, em um período muito difícil, onde vai ser muito importante cada um de nós temos uma postura sábia e responsável, primeiro, para podermos argumentar com muito fundamento qual é a nossa posição, não? Então, nós vamos ter que ter um conhecimento mesmo, fazer questão não só de estudar o teu lado, senão de estudar também o outro lado. E vemos como nós podemos nos iluminar para evitarmos, na medida das nossas possibilidades, essas guerras que estão por acontecer. Quero falar que a situação, lógico que não é só do Brasil, mas o Brasil está em um contexto internacional que também vai ter que tomar uma posição. Daqui a pouco as coisas vão se radicalizar. Então, e vai ter um claro confronto entre duas posições dentro do arranjo de forças internacionais que está aí presente. Mas também nas situações nacionais, se você vai ver a Argentina, já está por estourar também lá, você vai ver Paraguai, Colômbia, Equador, México, Estados Unidos, Cuba, nem se falar, não? E eu falo também, aconselho muito as pessoas a se enterarem mesmo qual é a situação que está sendo vivida em Cuba, que não é uma situação como se está sendo pintada por aí. Uma situação muito difícil e desafiadora, que é muito importante ter em conta, porque estão morrendo pessoas. Não é brincadeira. E assim a situação própria que está os Estados Unidos não está nessa festinha toda, que também se está pensando que está grandes conflitos, não só no plano econômico financeiro, mas especialmente no plano da própria natureza, e tanto Estados Unidos como China, como Rússia,
está vivendo aspectos fortíssimos de Plutão. E lembrando que Plutão está ligado a Urano e está ligado a Netuno, portanto, os três planetas transpessoais estão agindo juntos. E a vez anterior que aconteceu esta conexão entre Urano, Plutão e Netuno, e a conjunção, junto com a conjunção de Júpiter e Urano, foi nada mais, nada menos que no âmbito da Terceira Guerra Mundial. Desta forma, eu estou dando essa notícia, não é para alarmar, mas é para tomar uma consciência de que estamos em um momento social realmente muito delicado, que exige uma meditação, que exige estudo para poder fundamentar mesmo corretamente nossas ideias e para podermos ver se nós, em conjunto, nós que estamos militando, vamos falar assim, no caminho da virtude, da transformação planetária para a nova era, podemos colaborar com um espírito de integração. Então, presta muita atenção. Se você já não está em guerra, por exemplo, na tua casa, entre teus amigos, na forma em que você está participando socialmente, não? Alimentando uma posição política ou alimentando a outra, sim, realmente você fazer um estudo profundo do que você está falando. Se você está falando só porque você já está militando em tanto um bando pelo outro, de maneira afetiva, tipo torcida de futebol, que não escuta o outro lado, que não tem possibilidade de ver o outro lado, e não só isso, de que não tem possibilidade de administrar a diferença em um espírito de paz, de amor, não? Já estou acompanhando muitas famílias se destruindo, muitos casais se destruindo. E não só está pegando a coisa política, mas também está pegando a questão sexual. Olha como é louco a situação. Parece como que o inconsciente ele está borbulhando e está mostrando aquilo que se tem de recalcado. Então, por exemplo, estou acompanhando crianças, adolescentes que estão tendo opções sexuais, por exemplo, de gênero. Não, que eu sou homossexual. E esto, mas não é porque eles têm essa vontade, mas porque estão correspondendo às situações dos pais. Por exemplo, uma mãe que eu estou, várias mães que estou acompanhando, que sofreram muito com os seus ex-maridos. Então, elas estão, sem perceber, criando uma mentalidade nas suas filhas e filhos de que homem é ruim, de que homem é coisa má. E a filha já com 9, 10, 11, 12 anos, já estão adotando posturas sexuais que correspondem a essa visão que os pais estão metendo na cabeça do filho sem perceber o que eles fazem. Não? Então, nós temos que também ter muito cuidado ao expressar nosso ódio primal, segundo a história que cada um de nós vivemos, na frente das crianças. E os adolescentes, temos que ter muito cuidado mesmo com isso. É uma questão muito importante, porque, segundo, é lógico que, por exemplo, a criança está se criando só com a mãe, e a mãe tem um estado de ódio constante do pai, é evidente que essa criança vai entrar em uma solidariedade com essa mãe, porque é o que está acontecendo, não? Assim como se o contrário também, estou falando nesse caso porque é o caso mais comum. Então, porque também tem muitas crianças, por exemplo, que sofreram com as mães, por um motivo ou outro, que se sentiram golpeadas e estão com os pais, e o pai se fica agredindo a mãe, falando um monte de coisa para a mãe,
e o menino se está orientando em uma homossexualidade, não porque é uma opção de que ele tem, sino porque é uma reatividade à situação de vida que eles estão tendo. Então, isso é o que me está colocando, que é muito importante, você como adulto, ter muito cuidado quando você deixa sair o teu ódio primal. Deixa sair aquela coisa que te feriu, claro que é verdadeira, e que aquele que sofreu com um homem, ou aquele que sofreu com mulher, é natural que tenha essa reatividade e esse ódio, mas tem cuidado como você está contaminando as tuas crianças com esse teu ódio. E da mesma questão a forma política. Agora os ânimos estão todos muito efervescentes e a oposição, seja de um lado ou do outro, jogados acima dos adolescentes e as crianças, no meu ponto de vista, é uma coisa perigosa, porque você tem que saber que, na verdade, nenhuma polarização, seja de um lado ou do outro, tem razão. Agora, essa onda da polarização radicalizada é questão da velha época. Agora nós deveríamos entrar em um movimento de amor, de compaixão, de perdão, um movimento das virtudes, nos libertar do ódio, nos libertar do julgamento de que aquele que não pensa como eu penso tem que ser morto, tem que ser acabado, tem que ser aniquilado. E, por exemplo, eu mesmo tenho muito cuidado agora, antes não tinha essa consciência toda, de ver, por exemplo, agora mesmo eu me meti 2 dias vendo um monte de filmes, documentários e tal sobre a Segunda Guerra Mundial. E, quando você vê esse filme, você vê como o homem chega a ser bárbaro mesmo, quando está em guerra em relação aos seus inimigos. E tem que ter muito cuidado quando as crianças estão por perto. Então, sim, é um momento super delicado que nós estamos vivendo. Eu também estou dando esta mensagem para os irmãos sensitivos, que tem muitos irmãos que estão muito perturbados, e alguns deles entrando nas suas questões pessoais, no seu ódio à sua mãe, ao seu pai, a seu marido, as suas diferenças com o filho. Então, prestar atenção, nós todos temos que fazer um grande esforço mesmo para não alimentar essa energia catártica negativa que está no ar. Especialmente agora, nós temos alguns dias de pausa. Hoje o dia hoje, o dia hoje, 23 ou 24. E aí, no final, no 30 de abril, nós temos uma semana. Marte sai de Peixe e vai entrar em Áries, aqui no Brasil, com ascendente Leão, Marte na casa 8, e todo um monte de questões tensas, além dos trânsitos planetários acima do mapa do Brasil. Então, é um momento para nós sabermos respirar fundo, meditarmos, identificarmos esse ódio nosso, nossos corações, e trabalhar isso na sabedoria do amor, do perdão. Percebemos como é que está a nossa fala, se nós estamos muito agressivos, percebemos como nós estamos lidando com a diferença, se temos alguma pessoa na família. Por exemplo, tem alguma pessoa que eu falei, você vai ter que sair da sua casa. Porque se você não sai da sua casa, você vai fazer uma bobagem. Você não pode discutir com seu pai e sua mãe dessa maneira. É evidente que teu pai é um radical, seja da esquerda ou direita, que não tem possibilidade de pensar, que entrou naquele automatismo paranoico de gritar e guerrear com aquele que é o opositor. Se você enfrentar isso
e você mistura isso com o teu ódio primal, que é natural, que tem cada um de nós, vai ter uma desgraça nessa família aí. Como está acontecendo já. Não? Eu também vi o Datena nesses dias, quando eu estou querendo ter assim uma visão de como está a realidade, eu também vejo o Datena, vejo todos esses lugares para ver, está acontecendo cada crime e cada assassinato por aí que não tem sentido. Tem, por exemplo, ontem uma mulher fazendeira, um filho doutor, assim, que não deve ter sido fácil para eles chegarem a esse nível de vida, e o menino, pão, que mataram um cara por uma questão de dívida de 60 mil reais, que na verdade não tem sentido explicar como essa pessoa já que tem um nível de dinheiro, de vida, que tem conquistas bem vistas e bem queridas pela cidade onde eles estão, lá alguma cidade, eu acho que é em São Paulo, e esse menino acabou trabalhando um lugar aí também, já nessa cidade, bem visto pelas pessoas, sem antecedentes penais, de repente ficaram loucos e entraram na casa e mataram o cara com quem ele tinha problema, não conseguiram matar, mas mataram outras duas pessoas que não tinham, e não mataram mais porque as pessoas que estavam ali fugiram. Agora você diz, como é possível que essas pessoas fizeram isso, desgraçaram sua vida dessa maneira? Você percebe que eles entraram em algum transe que tem a ver com essa energia que está no ar. É uma energia perigosa mesmo, de guerra, de ódio, de desespero mesmo. Então eu estou fazendo mesmo um alerta carinhoso para que você esteja sabendo que o astral não está para brincar com energia negativa. Se você está se envolvendo em alguma situação negativa, saiba parar. Já a partir de agora que você está escutando estas palavras. E tomar a consciência da tua situação e tomar alguma medida de proteção com relação a teu amado, tua amada, teu pai, tua mãe, teu filho, seja com quem for que você está nessa guerra. E às vezes, lamentavelmente, tem que se separar. Porque ou você se separa, ou você vai entrar em guerra perigosa. Então é um momento de tomar atitudes de emergência e uma vigia responsável daquilo que você está alimentando. Eu estou estabelecendo o silêncio com as pessoas com as quais me sinto em uma situação de confronto e só estabeleço o diálogo quando eu vejo que a pessoa está afim, primeiro reconhece que está envolvida em uma negatividade comigo e depois está afim de nós encontrarmos uma solução juntos. Mas se a pessoa está naquele trance da acusação, da porque eu nem falo mais. Eu falo, olha, você me desculpa, eu te estou identificando, estou vendo que você está nessa situação e eu não quero entrar em conflito com você, porque eu te amo, porque eu te respeito e tal. Então, o melhor que nós fazemos é parar por aqui mesmo. Porque essa situação, por exemplo, para mim, o que aconteceu, graças a Deus, só por questões de ideias políticas. Não? Por exemplo, pessoas que têm uma ideia de Cuba, que é totalmente cabeça feita pela mídia desconectada da realidade de Cuba, que simplesmente não querem abrir os olhos, não querem ver a realidade. Porque agora você tem aí no YouTube, tem um monte de vídeos e tal, que está falando qual é a realidade em Cuba, e ainda ele está fundamentando isso como se fosse a realidade que na verdade nunca existiu, mas que foi uma potencialidade lá no começo dos anos 60, dos anos 70, mas que depois desse inferno que entrou Cuba,
levando sofrimento a milhões de pessoas, que neste momento muitos estão morrendo e a pessoa não quer reconhecer. Aí eu falo isso e a pessoa me começa a ver como um inimigo dela. Porque eu estou falando na realidade, não estou falando uma postura ideológica. Porque eu, na verdade, não concordo também com muitas coisas que têm a ver com o capitalismo, que tem a ver com o radicalismo de direita e por aí vai. Mas o que eu estou vendo é que nós estamos em um momento da história da humanidade em que nós vamos ter que dar um salto qualitativo em todas as alternativas políticas que estão aí. Nós vamos ter que encontrar outra situação, porque qualquer uma delas está provocando sofrimento, injustiça, corrupção, ilegalidade. Quando eu saí de Cuba, na minha ideia, da minha leitura do que eu estava vivendo aí, não era uma coisa que tinha a ver com a proposta revolucionária, mas com a qualidade humana das pessoas que logo que entram no poder se corrompem. E começa a ter ilegalidade e tal. Você vê pessoas, por exemplo, como você vai ver esse TSE brasileiro, que custa para o Brasil bilhões de reais, que você que paga, que sou eu, salários incríveis, privilégios, e ninguém vê isso. Como é possível que você não vê que está aí uma verdadeira casta cheia de privilégios e coisas, ainda que se fale no nome da esquerda, ainda que se fale da coisa, não tem uma coerência com os princípios da esquerda. Agora, se você vê isso também, era uma coisa que existia também no governo Bolsonaro e que existia também em todos os outros governos. Realmente existem castas políticas, tanto um sistema de direita como de esquerda, que falam muita coisa, mas na verdade não fazem aquilo que ele promete, não? E assim nós estamos em uma sucessão de governos todos que tem que mudar. Então, na minha postura, é uma postura do meio, eu poderia falar, onde eu vejo que o problema não está nos sistemas, o problema está na humanidade que ainda é corrupta, que ainda é ignorante, que ainda é egoísta, que ainda é incongruente, que ainda é louca. Nós estamos começando agora a ter autoconhecimento, conhecer nosso corpo, nossas emoções, conhecer nossa psicologia. Então, eu suponho que vai poder começar a ter alguns tipos de governos justos daqui a pouco, mas tudo o que está aí, seja de um lado como do outro, para mim está contaminado com o pior do ser humano que ainda vive nesse espírito de exclusão, de injustiça, de crueldade. Eu estive assistindo lá o filme da Segunda Guerra Mundial e aí vi vários filmes de guerra e o ser humano é realmente, impossível de ver aonde nós que podemos chegar, quando nós nos sentimos ameaçados. Mas eu continuo torcendo, assim como a Lilian me enfatizou esse espírito, para nós conseguirmos ir além dessa loucura que está aí e que vai vir. Lamentavelmente, tem uma pessoa que me perguntou, quando vai acabar isso? Eu falei para ela, minha filha, lamentavelmente só está começando. Então eu espero que 2024 até 2025 nós vamos ter 2 anos de provações. E os trânsitos planetários estão muito fortes. Eu recomendo mesmo cada um de nós humildemente estudarem seu mapa astral e estudarem seus trânsitos planetários, porque tem alguns trânsitos realmente que podem nos enlouquecer e podem fazer que nós façamos bobagens. E muitos de nós achando que está com a bola toda, com militância que está com a bola toda, não está sendo mais que ser um bárbaro, um injusto,
um violento com a sua própria família, com seus próprios amados e amadas. Então, todos temos que estar alertas, temos que nos trabalhar, temos que meditar e temos que ver se, na verdade, estamos sendo guiados pelas virtudes ou não. Se você está sendo guiado por ideologias, lamentavelmente, eu te vou falar que você vai entrar na guerra e vai fazer bobagens na sua vida que depois você se vai arrepender. Então, meus amados, amadas, muita atenção e saber que estamos entrando em um momento da história do planeta Terra que não é brincadeira. Tá bom? Então, preste muita atenção. Nós vamos falar mais. Depois eu vou dar mais explicações astrológicas, mas o propósito fundamental desta live de hoje é nós tomamos consciência de que estamos vivendo esse momento desafiador que exige este autoconhecimento, esta autoobservação e a consciência se nós estamos sendo guiados pelas virtudes ou não. Besito no coração e que Deus nos proteja. Vamos orar muito também. Que Deus nos proteja. Amor, perdão, misericórdia, virtudes.